11h18. Muito boa tarde. A gente te atualiza agora com as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 20 de setembro. Começamos te contando que a Justiça de São Paulo decretou a prisão do 7º suspeito da execução do ex-delegado-geral da polícia, Rui Ferraz. Ele seria dono do imóvel usado pelos criminosos em Praia Grande. Nossa repórter Adriana De Luca chega por aqui, acompanha esse caso nos últimos dias e tem todos os detalhes. Bem-vinda, Adriana. Oi, Juliana, uma ótima tarde para você e para quem nos acompanha. A Justiça decretou a prisão temporária de William Silva Marques. Ele de acordo com a polícia, é o dono de um imóvel que teria sido usado pelos criminosos quando eles planejavam a execução do ex-delegado-geral de polícia, Rui Ferraz. Esse homem teve a prisão decretada hoje. A defesa dele disse à CNN que ele está colaborando com a Justiça e que ele tinha uma audiência marcada com a Polícia Civil no dia 18 de setembro, mas essa audiência foi cancelada e ele está à disposição. O William, que é dono desse imóvel que foi alugado em Praia Grande, que fica a cerca de 8 quilômetros da prefeitura, onde o ex-delegado trabalhava como secretário de administração, ele é irmão de um policial militar. As impressões digitais, tanto do William quanto desse irmão dele, um PM, foram encontradas na casa. Ontem, fontes da investigação disseram que esse policial militar já foi ouvido, que por hora ele não é investigado por envolvimento na execução, que ele disse à polícia que esteve na casa do irmão meses antes desse crime acontecer. Portanto, até agora, o que a polícia tem são 7 suspeitos identificados e 3 presos. A última prisão aconteceu hoje, foi a prisão de um criminoso conhecido como Jaguar, Rafael Marcel. Ele se entregou voluntariamente em São Vicente, na Baixada Santista, está lá ainda. Havia informação que ele ia ser transferido aqui para São Paulo, mas agora isso deve acontecer somente na segunda-feira. Ele vai vir prestar da HPP. De acordo com a polícia não explicou exatamente qual é o envolvimento desse criminoso conhecido como Jaguar, apenas que ele é membro do PCC e teria algum envolvimento com o crime. A polícia deve detalhar isso nos próximos dias. Além dele, outro criminoso foi preso nesta sexta-feira. Ontem ele é conhecido como Fofão, é o Luiz Batista. Esse criminoso, de acordo com a polícia, é um traficante também ligado ao crime organizado e ele teria participado da logística do crime. Ele teria dado fuga para um dos criminosos. Ele também permanece preso. E a terceira pessoa presa, que foi a primeira presa do caso, foi a Daesli, aquela jovem de 25 anos que foi presa na última quinta-feira. Ela é suspeita de transportar um fuzil que teria sido usado no crime. Ela, de acordo com a polícia, saiu aqui de São Paulo com uma ordem do crime organizado para buscar esse fuzil na Baixada Santista e voltar com ele. E essa prisão dela foi importante porque foi através dela que a polícia encontrou esse imóvel em Praia Grande e lá eles encontraram mais de 40 impressões digitais. Então a investigação está avançando, Juliana. Adriana, obrigada. Qualquer novidade é só acionar a gente por aqui. Vamos trazer outro destaque do noticiário. Um laudo do IML revelou que o influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, consumiu êxtase, maconha e bebidas alcoólicas antes de provocar o acidente com um carro de luxo na zona oeste de São Paulo. Esse caso foi em agosto, a gente lembra, na Avenida Faria Lima. Samuel deve ser indiciado pelos crimes de lesão corporal, fuga de local do acidente, embriaguez ao volante, omissão de socorro e alteração do local do crime. Nas redes sociais, ele e a ex-namorada Bia Miranda postaram vídeos consumindo bebidas alcoólicas antes do acidente. A CNN, a defesa do influenciador, afirmou que algumas informações divulgadas sobre o laudo são distorcidas. Segundo os advogados, até o momento não houve oferecimento de denúncia, razão pela qual não se trata de uma ação penal. E um monitoramento divulgado hoje pela Genial Quest mostra que a chamada PEC da blindagem teve uma repercussão negativa nas redes sociais. 83% das menções feitas sobre o tema reprovam a decisão dos parlamentares
com críticas ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e também ao Congresso, impulsionadas por parlamentares e influenciadores alinhados à esquerda. 46% das menções à PEC da blindagem estão relacionadas ao presidente da Casa e à Câmara dos Deputados. E ainda, segundo o monitoramento, 17% das menções foram positivas, publicadas por parlamentares e militantes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando críticas ao Supremo Tribunal Federal. Foram relembradas decisões contrárias à Lava Jato que beneficiaram Lula e outras figuras ligadas à esquerda. O levantamento, iniciado em 16 de setembro, coletou cerca de 2,3 milhões de menções à PEC da blindagem, com alcance médio de 44 milhões de perfis por hora. E durante viagem à Itália, o senador Flávio Bolsonaro declarou que os ministros do STF têm interferido nas votações do Congresso Nacional. Segundo o parlamentar, a Suprema Corte está influenciando a votação do PL da anistia, agora rebatizado como PL da dosimetria, pelo menos pelo relator. O senador completou, abre aspas, isso tem que ser dito com todas as letras. Hoje, o Supremo manda no Congresso Nacional e as votações são influenciadas com pressão de ministros do Supremo, fecha aspas. O senador está em uma comitiva de congressistas brasileiros que está na Itália para visitar a deputada federal licenciada Carla Zambelli, presa no país desde agosto. Vamos falar sobre economia agora. A Bolsa Brasileira bateu recorde 4 vezes nesta semana. O índice Bovespa chegou a atingir mais de 146 mil pontos no melhor momento do pregão, puxado pelo desempenho de ações ligadas a bancos nesta sexta-feira. Na semana, olha só, o Ibovespa acumulou uma alta de 2,5%, enquanto o dólar caiu, como a gente observa aí na tela. O movimento no período foi marcado pelas decisões de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Além disso, os investidores estavam de olho nas negociações entre Donald Trump e Xi Jinping sobre o funcionamento do TikTok nos Estados Unidos. As empresas afetadas pelo tarifaço, inclusive de Donald Trump, já podem pedir recursos no Plano Brasil Soberano. Ao todo, a iniciativa deve disponibilizar 40 bilhões de reais em créditos, que será operado pelo BNDES. Quem tem todos os detalhes é o repórter Danilo Moliterno. Há mais de um mês, cerca de 1/3 dos setores da economia brasileira que exportam aos Estados Unidos são afetados pela tarifa de 50% estabelecida pelo presidente norte-americano Donald Trump. Dia após o outro, as empresas prejudicadas buscam sobreviver à taxa e encontrar alternativas para os seus negócios. E um dos principais instrumentos para viabilizar suas atividades neste momento é o crédito. O BNDES ficou responsável por operar as linhas de crédito disponibilizadas pelo governo aos impactados e, nesta semana, já abriu o protocolo para que as empresas solicitem os empréstimos. Ao todo, foram disponibilizados 40 bilhões de reais para os setores. Deste montante, 30 bilhões de reais são recursos do Fundo Garantidor de Exportações e 10 bilhões de reais do próprio banco. Há linhas para garantir capital de giro, ou seja, os gastos operacionais da empresa, e outras para a busca de novos mercados alternativos aos Estados Unidos, aquisição de máquinas e equipamentos e investimentos em inovação. Do agro à indústria, e em todas as regiões do país, segmentos da economia dizem que negócios podem ser inviabilizados sem crédito, para manter estoques e rodar a produção. Os setores, no entanto, pedem que o empréstimo seja mais que remédio, seja vacina às taxas, para o cenário em que o tarifaço se prolongue. Um dos mais impactados pelas tarifas, o segmento de pescados destaca a necessidade de capital para diversificar suas exportações. As linhas de investimento, elas vão ser utilizadas em novas tecnologias, em aperfeiçoamento também de embalagens. E quando você fala em novos produtos, é inovação. Inovação significa criar um valor agregado a um produto que antes era vendido de forma in natura, congelado, a um valor que ele possa penetrar em outros mercados. A gente pode começar uma industrialização
do nosso produto de forma mais eficiente. A gente pode criar nichos de mercados que vão se adaptar a outros mercados que a gente nunca participou. Podemos empanar produto, podemos melhorar as nossas conservas, podemos fazer pratos prontos, muitas oportunidades que podem acontecer com a linha de crédito de inovação para a gente. Os empréstimos, no entanto, terão contrapartida, a fim de que não somente as empresas, mas também os trabalhadores estejam protegidos dos efeitos do tarifaço. Os CNPJs que tomarem crédito terão de manter empregos. Já uma causa de manutenção de emprego que pega os 12 meses anteriores ao início do tarifaço, nós vamos medir a partir do 5º mês de que a empresa pegou o crédito, os 12 meses seguintes, para comparar o emprego de um com o outro, tem que ter tido a manutenção. Caso não tenha tido a manutenção, isso terá a cláusula de punição que irá cobrar Selic no que foi emprestado. Mais uma notícia por aqui, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que impõe uma taxa de $100 mil para solicitar vistos de trabalho qualificado. A medida vale para a categoria de visto H-1B, que é utilizado para estrangeiros trabalharem nos Estados Unidos em ocupações especializadas, como na área de tecnologia ou ciência. A licença tem duração de 3 anos e pode ser renovada para mais 3. A nova taxa deve ter um grande impacto, claro, nas empresas de tecnologia americanas, que dependem muito de mão de obra qualificada da Índia e também da China. No ano passado, esses 2 países foram responsáveis por mais de 80% dos vistos aprovados nessa categoria. O governo Trump argumenta que a medida vai incentivar as empresas a contratarem trabalhadores americanos. Bom, essas foram as principais notícias de momento. A gente volta ainda na programação com mais atualizações. Obrigada pela companhia. Até daqui a pouco.